Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nós vamos estudar a lição de número 11, que será ministrada no domingo próximo, dia 14, em que a nossa igreja celebra o Dia do Pastor. Deixo aqui registrado os meus parabéns a todos os pastores que são vocacionados pelo Senhor e cumprem fielmente a sua missão nesta terra. Feliz Dia dos Pastores. Uma herança conquistada pela fé. Josué capítulo 14, do 6 ao 10, será o texto bíblico. Dá uma pausadinha, leia o texto para nós melhor compreendermos a nossa matéria. A introdução nos diz: depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto a parte já conquistada como os territórios não conquistados, pois sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a distribuição da terra, nos capítulos 13 ao 18, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias ou fizesse alianças indevidas, bem como que uma tribo transferisse sua herança para outra. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia de Israel. Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, até que recebamos a completa herança na glória. Disse Deus a Josué: já está velho, entrado em dias. O grande general de tantas batalhas que havia presenciado as pragas do Egito, transposto o Mar Vermelho, caminhado 40 anos pelo deserto, atravessado o Rio Jordão e conquistado 31 cidades, estados ou reinos, agora, com mais de 100 anos, recebeu o anúncio do seu comandante de que estava chegando a hora de partir e, portanto, deveria ultimar as providências. Devemos saber a hora de parar. Primeiro tópico: a divisão do sul de Canaã, capítulos 13 ao 15. Número 1. A partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Assim Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. A partilha da terra conquistada foi a consequência de duas árduas missões que Josué recebeu. Primeiro, conquistar a terra. Segundo, reparti-la. Os reinos do sul, os quais ficaram com Judá, foi assim que Josué repartiu as terras. Em seguida, distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. É interessante
que Josué recebeu essas duas árduas missões, que primeiro era conquistar as terras prometidas, onde habitavam pessoas maiores do que as que os soldados de Israel já haviam enfrentado, bem como pessoas bem mais preparadas belicamente. E o fato é que esta missão Deus deu a Josué já lhe garantindo a sua presença, de que estaria com ele todos os momentos, bem como garantindo-lhe a vitória, pois o Senhor havia lhe prometido que onde quer que ele pisasse a planta de seus pés, o Senhor lhe entregaria por promessa, por possessão toda a terra. Mas o fato é que, para tomar essa decisão, Josué inicialmente dividiu os reinos do sul para a tribo de Judá e também todo o território praticamente do norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, porque eles ficaram com a porção de José, o qual fora abençoado como primogênito pelo seu pai Jacó. E eu destaco aqui que as grandes conquistas da vida só se materializam pelo fogo da aflição. Quero me valer aqui da metáfora do milho da pipoca, que ele só se torna pipoca, ou seja, ele só evolui passando pelo processo do fogo. Para os nossos dias isso não é diferente. Muitas pessoas, para não dizer a maioria delas, só evoluem por meio do fogo da aflição. No primeiro momento, o milho da pipoca é posto na panela, agitado ali, com um pouco de sal, para adquirir bastante tempero, mas daqui a pouco a temperatura vai subindo, aquecendo, a ponto de queimá-lo e ele não resistir mais ser milho. E naquele estouro, um fenômeno natural, é claro, de uma reação química do fogo, faz com que ele se torne não mais um milho, mas agora uma pipoca saborosa, especialmente para esses dias de quarentena, diante de um filme da Netflix ou de um seriado. É interessante que é muito bom. E nós, da mesma maneira, para sermos melhorados, lapidados, evoluídos, Deus usa o fogo da aflição. Eu acredito que, inclusive, esta nossa pandemia mundial servirá para fazer da humanidade uma humanidade mais justa, mais humana e mais confiante no Senhor. Estas eram as heranças que Eleazer, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Então Josué, mesmo embora ele estivesse atravessando dois grandes desafios, que era conquistar e repartir a terra, ele estava fazendo isso de uma forma maravilhosa. Josué 19:51 diz que ele fez isso junto de anciãos, que eram pessoas já bem mais abalizadas, dignas de lhe dar conselhos, bem como diante do sacerdote Eleazar, um homem santo, um homem direcionado por Deus e conhecedor da lei. Depois disso, ele lançou sorte perante o Senhor, consultando o Senhor para distribuir justamente conforme Deus queria que ele fizesse, agradando assim o Senhor para distribuir as terras prometidas. 2. A herança de Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. Dentre os de Judá, havia um herói nacional, Calebe, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué 13, versículo 1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém, todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será por ele esquecido na velhice. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte.
que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada ao verem os gigantes. Assim, o território prometido a Caleb, um dos mais temidos 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Caleb teria sido sorteado com um monte, sem dúvida, mas ele preferiu o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Caleb lutou para consagrá-la, dando-a ao Senhor, ao serviço do Senhor. Primeiro, Judá teve a primazia. Na herança aqui de Judá e de Caleb, Judá teve a primazia. C.S. Lewis diz que Judá teve a primazia porque era poderoso entre os irmãos, como diz a Bíblia, e dele viria o Salvador, 1 Crônicas 5:2. E ele parafraseia isso de uma forma gloriosa. Caleb era um ilustre nacional. Ele parafraseia esse versículo dessa maneira. Diz que ele tinha familiaridade com o Criador, conhecia-o como uma pessoa, um amigo, acreditando totalmente nas suas palavras, possuindo uma verdadeira obstinação na fé. E aqui vamos elencar algumas virtudes de Caleb. Primeiro, ele foi um homem leal. Leal a Deus, acima de tudo, e aos seus líderes. Notem vocês que ele serviu a Moisés durante 40 anos, pois há 45 anos atrás, ele estava sendo enviado por Moisés para espiar a terra de Canaã. Ele foi fiel, trouxe um relatório que o seu coração sentiu de dar. Depois de ver como era a boa terra, ele não foi desestimulado pelos outros 10 espias que estavam ali com um pessimismo terrível. E ele foi fiel a Moisés. Porém, após Moisés morrer, já um contemporâneo seu, Josué, assume a liderança de Israel e mesmo assim ele continuou sendo servo de Josué, servindo a Josué como seu líder. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes na mudança de um líder para outro, às vezes as pessoas deixam de seguir o novo líder porque o outro era melhor, o outro era mais amigo, o outro era mais companheiro. Porém, no caso de Josué e Caleb foi diferente. Caleb serviu ao Senhor e a Moisés como líder. Porém, ao morrer Moisés, Caleb já teve no seu coração o desejo de submeter-se à liderança de Josué, o seu contemporâneo. Além de leal, Caleb também foi um homem de fé, visto que ele, ao olhar para aquelas terras cheias de gigantes, disse: eles serão para nós como pão, nós vamos conquistá-la. Um homem cheio de fé. E na velhice está lá Josué e Caleb delineando o espaço pelo qual eles haveriam de conquistar. Homem cheio de fé. Terceiro, Caleb, um exemplo de paciência, visto que foi 45 anos atrás, quando ele ainda tinha 40 anos de idade, que ele entrou na terra de Canaã para espiá-la. 45 anos depois, ele ainda continua perseverante e esperando com paciência no Senhor. Quero citar para vocês o texto bíblico de Isaías, capítulo 64 e versículo 4, que diz que não se ouviu, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Espere no Senhor. O Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas. Tenha este exemplo para seguir. Caleb, um homem que foi um exemplo de paciência. Todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. 3. A herança de Axa.
Outro episódio marcante da divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Calebe. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria a ser juiz em Israel, após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Calebe soube lidar com a nova geração. O texto bíblico nos diz que Calebe falou desta forma: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenax, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Notem vocês que Calebe já estava velho, com 85 anos de idade, e desejoso de conquistar a terra que o Senhor havia lhe prometido. Deus não lhe deu de mão beijadas, ele tinha que conquistá-la, ainda velho, porque aquilo que deve ser feito por nós, Deus não fará, mas aquilo que nós não pudermos fazer, tudo ele fará por nós. E vendo então Calebe que as suas forças, já através do tempo que passou, já não eram suficientes para conquistar a terra a qual ele desejava possuir, então, naquela época, como era um costume, ele prometeu a sua filha, Axa, por mulher àquele guerreiro que conquistasse aquela cidade para Calebe. Então ele soube lidar com a próxima geração, com a geração mais nova. E é interessante enfatizar isto porque os líderes atuais que não sabem lidar com a nova geração estão sofrendo, principalmente nesse período de pandemia. É a geração mais nova que conhece as tecnologias necessárias. São as gerações mais novas que sabem interagir neste campo virtual. E os pastores, líderes, obreiros que sabem lidar com esta nova geração estão se valendo das novas plataformas para poder continuar servindo a igreja nesse período de isolamento social. Já aqueles que não sabem lidar com a nova geração estão enclausurados, infrutíferos e inoperantes no ministério. Então Calebe serve-nos de exemplo para que possamos entender e nos melhorarmos para poder lidar melhor com a nova geração ou com a geração mais nova. Calebe, sendo velho, usou a seu favor a força do jovem Otiniel. A promessa era para ele. Ele era o que desejava a terra prometida, mas para conquistá-la ele usou um jovem. Ele não pôde ir, ele não tinha qualitativos e força suficiente, mas ele se valeu de um jovem para conquistar aquela terra. E foi o jovem Otiniel, que futuramente tornou-se seu genro. Calebe era um bom pai, era flexível. No versículo 18 o texto diz: e sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dai-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Nossas bênçãos espirituais e materiais, nesta ordem, devem ser buscadas com afinco. Calebe ele sabia lidar com as gerações mais novas, mas também ele sabia ser um pai flexível. Na repartição da terra que ele conquistou, ele deu para sua filha Axa uma terra seca, estéril, deserta.
Então ela foi ao seu pai e lhe pediu uma terra que tivesse fontes de água. E ele, sendo flexível, entendendo a realidade de seus filhos, abriu-lhe o coração e deu para ela como herança uma terra que tinha fontes superiores e inferiores. Isso é maravilhoso. Ele era um pai muito bom, pois era um pai flexível. Segundo tópico, a divisão do norte de Canaã. Primeiro, a herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu o norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Rubem e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. O investimento que José fez, abençoando a sua família, bem como no reino de Deus, trouxe resultado a curto e médio e longo prazo, como sempre acontece quando são lançadas sementes de amor e de fé no solo da sua augusta presença. A conduta fiel, generosa e justa de José foi recompensada com favores singulares da parte de Deus, colhidos quando em vida, ainda, mas que também recaíram sobre a sua descendência séculos adiante. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. É mister lembrar que metade de Manassés, além das tribos de Rúben e Gade, receberam antecipadamente as suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Os hebreus transjordânicos, 20 anos antes do cativeiro geral das 10 tribos pelo rei da Síria, foram levados cativos e nunca mais retornaram. 2. A passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gézer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Não bastasse esse sentimento de passividade, para piorar as coisas, foram reclamar contra contra Josué pelas terras recebidas. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena. Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. E completou: expulsará os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. A passividade dos filhos de José foi marcante e eles foram passivos, aceitando o problema e não lutando contra ele. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades Gézer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. E a tribo de Manassés, de igual modo, suportou a presença de alguns inimigos que mais tarde foram um laço para ambos. Meus queridos jovens, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma o problema, mas devemos lutar contra ele. Não sejamos passivos, tolerando o problema. Mas, em segundo lugar, também não devemos ser passivos, porque os filhos de Efraim e Manassés, de José, eles foram passivos porque, em vez de conquistarem mais terras, murmuravam das que já tinham.
Eles eram murmuradores, foram reclamar contra Josué pela terra recebida, quando na verdade reclamaram contra o Senhor, alegando que era pequena. Então o remédio contra a passividade é lutar pelos ideais. Josué então disse: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. E completou: expelirás os cananeus ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo em outras palavras: não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e conquistem seus ideais. Deus não nos chamou para aceitar o problema, tão menos para reclamarmos dele, mas para lutarmos a fim de conquistarmos suas promessas. 3. A herança de Josué. Terminada a partilha da terra às 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Notem vocês que o texto diz: acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. E qual era essa herança? Segundo o dito do Senhor, lhes deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Então veja vocês que a recompensa dada por herança a Josué foi uma cidade que não era das melhores, tanto que ela precisou ser reedificada para só então Josué habitar nela. Então fica muito claro que a nossa maior recompensa não é as coisas desta vida. Por isso a Bíblia nos diz que Abraão andou peregrino na terra, aguardando não uma cidade feita por mãos humanas, mas no céu, cujo artífice e construtor é Deus. Sim, o galardão real, mais precioso, mais desejado, não se recebe nesta vida, mas está guardado no céu. Terceiro tópico: a divisão das terras não conquistadas. Número 1. O tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Tudo estava sendo feito às claras, com a total aprovação do Eterno. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. A tenda da congregação recebe novo lugar.
Aqui o texto bíblico nos diz: e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Deus mudou então de Gilgal a Siló, a tenda da congregação, que era móvel. As 12 tribos, se cercavam do tabernáculo, da tenda da congregação, para ali cultuarem ao Senhor. Mas depois da terra começar a ser repartida e conquistada, o Senhor ordena que a tenda da congregação fique num lugar fixo, para que o povo vá agora até a tenda para prestar culto. Cada qual nas suas terras já divididas, distantes do tabernáculo da tenda, deveriam, para prestar o seu culto, se deslocar da terra onde moravam até Siló para ali cultuar ao Senhor. 2. A divisão da sorte foi feita perante o Senhor. Versículo 6 do capítulo 18 de Josué diz: e vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a minha aqui descrita, para que eu, aqui, lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. A herança estava nas mãos do Senhor e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. Quando as bênçãos e as promessas estão direcionadas a nós, temos a plena certeza de que elas estão nas mãos do Senhor. Independente das lutas, dos desafios, nada impedirá que elas se cumpram em nossas vidas, a não ser o pecado. 2. 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, Judá, e as terras de Isacar, Zebulon, Naftali e Azer fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção de terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lézen, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com o nobre danita Sansão. O cristão, como os danitas, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades. A divisão da terra da parte inconquistada, do ponto de vista humano, era mais ficção do que realidade. Tratando-se apenas de um título de propriedade para o futuro, tudo isso, porém, pela direção de Deus. Eles avançaram para o futuro cheios de esperança, mesmo não tendo recebido tudo o que esperavam naquela geração, o que veio acontecer integralmente apenas no auge da monarquia hebraica durante o reinado de Davi. Na verdade, desde sempre as promessas de Deus estavam de pé, mas eles não se arriscaram em guerrear contra todos os inimigos e todos os lugares. E por causa dessa inércia, Josué repreendeu-os severamente. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Os descendentes de Dan, por outro lado, herdaram uma porção pequena de terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lézer. O cristão, como os danitas, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades. 3. A herança da tribo de Levi. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhes prometeu riquezas materiais, apenas disse que ele seria a sua herança. Quando da repartição da terra a leste do rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial espalhado em
toda Canaã, foi espalhado em toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celeste. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente, nas suas mãos para fazer conhecidos os mistérios do Evangelho. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo ministério, mas nunca lhes prometeu riquezas materiais, apenas disse que ele seria a sua herança. O Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda a Canaã, mas as cidades continuavam sendo propriedade de cada tribo respectiva. Eles não guerreariam, nem receberiam herança. Todavia, o Senhor garantiu o sustento deles por intermédio das ofertas que chegavam ao tabernáculo, templo, para que pudessem dedicar-se integralmente à obra do ministério. O Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente, nas suas mãos para fazerem conhecidos os mistérios do Evangelho. Conclusão: fim da distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, mas ainda assim havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido um instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Para nós concluirmos, eu fiz aqui um apanhado de todas as tribos de Israel após a distribuição das terras. E notem vocês como aqui ao lado nós temos toda essa terra cinza como território não conquistado. Por isso ficou então um sentimento de conquista e frustração. Conquista porque algumas tribos, como Manassés, Naftali, Judá, conquistaram muitas terras. Rubem, Gade. No entanto, outras tribos foram fraquíssimas no quesito de conquistas. Notem vocês, por exemplo, Dan, Benjamim, Simeão. Foram tribos que conquistaram pouco ou quase nada, por medo de lutarem para possuir as promessas de Deus. Na verdade, avaliando todo esse cerco aqui ainda a ser conquistado, vemos que eles não conquistaram 50% de tudo quanto Deus prometera a eles. Talvez por medo dos inimigos, Moabitas, Amonitas, povo de Bazã, os arameus mais acima, e tantos outros que estavam na adjacência que colocavam-lhes medo, punham-lhes medo. Então eles não conquistaram tudo quanto Deus havia prometido devido às suas inércias e inoperâncias. Fica então aqui uma grande lição para nós. Se Deus prometeu tudo isso aqui, vá para cima, conquiste. O Senhor será contigo em todo o tempo. Ele há de lhe abençoar e na hora certa tudo isso aqui será uma realidade em minha e em tua vida. Que
Que o Senhor em Cristo nos abençoe e que esta herança seja sempre conquistada pela fé. Paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana a todos.